Agora é decisão. Tite comandando o Flamengo e Matheus Gonçalves sendo sondado pelo Arsenal. Essas e outras notícias você vai acompanhar neste vídeo, por isso fique conosco até o final. Saudações rubro-negras, fala aí galera do Fanatismo Rubro-Negro. Meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para trazer notícias do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já eu deixo aquele meu agradecimento habitual daqueles que já estão inscritos no canal, que acompanham nosso trabalho, que curtem os vídeos, né? E peço àqueles que estão aqui pela primeira vez, ou os que ainda não estão inscritos, que por favor faça a gentileza de se inscrever no canal, acionar as notificações aí para estar sempre recebendo informações do YouTube, né? Dos nossos novos vídeos postados. Deixe também o seu like aí, dê essa moral, essa compartilhada também de vídeos ajuda muito o crescimento do canal. E afinal de contas estamos falando aqui o que todos nós gostamos, que é falar do rubro-negro, né galera? Apesar da fase não estar ajudando, ainda é a nossa alegria falar sobre o Mengão. Então é isso aí galera, hoje nós temos algumas notícias para trazer. A primeira delas obviamente é sobre a decisão de amanhã, né? Fla-Flu no Maracanã a partir das 18 horas. Né? Na verdade, né, Flu-Fla, porque o mando de campo é do Fluminense, mas o Flamengo no primeiro jogo, que foi sábado passado, derrotou a equipe tricolor por 2-0, né, e saiu com essa boa vantagem para esse segundo jogo. Tem tudo para sagrar-se campeão, né, o que seria o seu 38º título do Campeonato Carioca, e além disso pode ser um divisor de águas na temporada do Flamengo, considerando que uma derrota para o Fluminense, a perda de mais uma decisão, de mais uma taça, seria decisivo, né? Culminaria na demissão do Vitor Pereira e sua comissão técnica, né? Mas antes se tinha uma máxima de que se o Vitor Pereira conseguir conquistar o Campeonato Carioca, ele garantia mais uma sobrevida, né? O cargo dele estaria mantido para as demais competições. Contudo, a gente vem falando já que isso já não é mais uma máxima, né? Já existe uma pressão interna muito grande no Flamengo, né, de outros diretores, de outros VPs, de conselheiros, enfim, a gente sabe como é como é forte esse furdunço aí interno no time do Flamengo, fora a galera aí da mídia, né, que gosta de jogar uma polêmica, que gosta de semear uma discórdia, porque a crise vende muito mais para eles do que as águas mansas, né, a calmaria. Essa pressão interna ela existe, é muito grande e ganhou ainda mais força, mais adesão, digamos assim, a partir dessa estreia do Flamengo na Libertadores, quarta-feira agora em Quito, no Equador, quando saiu derrotado de virada para a equipe do Aucas, uma equipe que só tinha vencido uma única partida neste ano, uma equipe fraca tecnicamente, percebe-se isso, né? Mas o Flamengo teve uma atuação horrível, principalmente no segundo tempo, deixou aí todo mundo, quem não estava ainda com o alerta ligado, ligou, e aqueles que já estavam preocupados, estão ainda mais preocupados aí com o resto da temporada, né, de que se o Flamengo vai conseguir vingar na mão do Vitor Pereira, porque ao que parece não, né? Começa a se desenhar, a gente falou isso no outro vídeo, como que o Vitor Pereira quer que a equipe jogue, mas parece que os jogadores, a equipe não está respondendo esse desejo, ele não está conseguindo motivar os jogadores, envolvê-los, fazer com que eles se entreguem para fazer cumprir o esquema tático que o Vitor Pereira pretende. Isso obviamente tem um prazo, né, para se esperar que isso dê certo. E na minha opinião esse prazo já está ultrapassando, né? Alguns nomes vêm surgindo aí como já os possíveis substitutos numa saída de Vitor Pereira, né? Inclusive segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, né? Falou que a diretoria do Flamengo, o departamento de futebol, pediu para que a comissão técnica da equipe de sub-20 do Flamengo, que vem muito bem, aliás ganhou do Atlético Mineiro ontem lá no Independência, se não me engano, de 3-1 também de virada, né? Que a equipe do Sub-20 fique ligada, fique de sobreaviso, já fique em alerta aí, porque pode ser que para quarta-feira, que é o jogo na Copa do Brasil, o jogo de estreia do Flamengo contra o Maringá, eles possam ter que ser convocados para comandar a equipe, ou seja, já considerando uma possível saída de Vitor Pereira. Voltamos a dizer, se o Vitor Pereira perdeu a decisão, ele está fora. Na minha opinião, isso é uma máxima 100% garantida. Se ele ganhar, ainda assim não está garantido. Essa é a minha opinião, tá? Porque ele tem que ser uma vitória convincente, tem que ser uma vitória que não seja perdendo, jogando muito mal, se defendendo o tempo inteiro, ganhando por sorte, ou nos pênaltis. Então tem que ser uma coisa que convença os torcedores da diretoria de que ainda há uma esperança, de que o Flamengo caminha para uma melhora. Mas
acho que pode acontecer, inclusive, a demissão, mesmo em caso de se tornar campeão. Que, aliás, seria a primeira taça do Vitor Pereira enquanto técnico no Brasil. E a mesma coisa o Fernando Diniz, né? Digamos assim, o primeiro campeonato que ele ia ganhar aqui no Brasil, né? E aí um dos nomes, né, pauta inclusive do nosso vídeo aqui, ganhou força, é justamente o nome de Tite, o ex-treinador, ex-comandante da seleção brasileira, de pelo menos 2 ciclos, né, a Copa do Mundo, que está livre no mercado desde que o Brasil foi eliminado, desde que ele foi demitido, né? Dizia que queria passar um tempo aí, que o pessoal agora todo mundo fala, um ano sabático, um tempo aí afastado de tudo, sem comandar nada. Dizia também que ele tinha expectativa de comandar um time de fora do Brasil. O fato é que Tite continuou sem clube, é um nome que parece ser aprovado por uma parte importante do Conselho do Flamengo, né, principalmente o Conselho aí do futebol, que teria agendado uma reunião para segunda-feira, pós-decisão, né, para conversar sobre esse momento do Flamengo, sobre o futebol e talvez até para colocar uma proposta como essa de troca de treinador na mesa. Galera, é o seguinte, foi feita uma enquete pelo Mauro César Pereira e também pelo youtuber Paparazzo Rubro Negro sobre a aprovação do Tite. O do Mauro, um pouco mais abrangente na pergunta, perguntou se você, torcedor, depende do seu time, gostaria que o Tite treinasse seu time. Inclusive ele defende que o Tite é um treinador competente, que apesar de ele ter ido mal na seleção brasileira, ter merecido as críticas que ele teve, né, não conseguir fazer, falhou nesse projeto de ser campeão do mundo, de montar uma seleção forte, mas é um treinador que tem uma experiência, foi muito bem nos clubes que o levaram à seleção brasileira, ele consegue montar equipes competitivas, equipes que não correm tanto risco, palavras do Mauro César Pereira. Mas ele fez uma votação e mais de 56% disseram que não gostaria que o Tite treinasse a sua equipe. O Paparazzo Rubro Negro, com uma pergunta um pouco mais direta, perguntou aos torcedores rubro-negros se eles queriam o Tite no Flamengo. E aí o percentual foi mais alto, 76% não. E aí, também dando a nossa opinião aqui do Flanazzo Rubro Negro, pelo menos a minha, pessoal, eu acho que o Tite não é uma boa para o Flamengo. Não é uma boa para o Flamengo, primeiro, relação com alguns jogadores, em especial com o Gabigol, né? Teve toda essa polêmica aqui que a gente ouve que nos bastidores o Tite não gosta do Gabigol, que acha que não é um jogador de grupo, que acha que é um jogador mimado, blá 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 blá. Né? E aí acabou que ele foi deixando de ser convocado, só convocou por pressão, porque ele era o atacante artilheiro aí por anos, né? Decidindo títulos e mais títulos. E aí depois acabou não levando ele para a Copa do Mundo, existe uma mágoa, e o Gabigol já até deu a entender que se um dia o Tite, que não quer trabalhar com o Tite novamente, ele vindo poderia criar mais uma crise no Flamengo. Né? O Gabigol que já está numa fase preocupante pra gente, que não está vindo tão bem nesse ano. Aliás, se ele não fizer nenhum gol amanhã na decisão, eu sinceramente acredito que o Gabigol amanhã vai fazer um gol importante, ainda que seja de pênalti, é decisivo da mesma forma, é gol do mesmo jeito. Eu acho que ele vai ser um jogador que vai marcar um gol amanhã pro Flamengo. Não sei se o gol decisivo de fato, mas eu acho que ele é um jogador que é iluminado nessas finais. E vou torcer muito para que o Gabigol desencante nessa final de amanhã. Mas caso isso não aconteça, ele vai alcançar a própria marca dele de 9 partidas sem marcar gol. O que é preocupante para um atacante como ele, que é sempre artilheiro, que tem mantido uma média boa aí nas temporadas pelo Flamengo, está sempre sendo artilheiro de alguma competição, ou até o artilheiro da equipe no ano, e é decisivo, em vários momentos foi decisivo para o Flamengo, mesmo quando o Flamengo não saía campeão de uma disputa. Ele fazia os seus gols, era importante, contribuía. Então acho que esse primeiro problema aí já é uma coisa do Flamengo pensar bem, né? A torcida também, pelo que parece, não apoia a vinda do Tite. Esse é um outro problema. E mais importante ainda, na minha humilde opinião, é que o estilo de jogo do Tite vai encontrar resistência no elenco do Flamengo. Vai encontrar resistência na torcida do Flamengo. E vai encontrar resistência com essa mudança que o próprio Vitor Pereira já está tentando de alterar o que seria o DNA do Flamengo histórico, de ter um jogo de bola, de toque de bola, um jogo técnico, um jogo de muita disposição, de muita vontade, de ir para cima do adversário, de controlar a partida, que se estabeleceu muito nessa década que passou, né? E o flamenguista acostumou-se a ver o seu time assim em outros momentos também, não é tão recente só esse corte, não. É de um time que vai para frente, que controla, que amassa o adversário. E é isso que a gente quer. E o estilo de jogo do que o Vitor Pereira está tentando implementar é um estilo de jogo reativo, que espera, que se defende, que aguarda um momento para ir lá uma vez e pum, fazer o gol.
Foi assim que ganhou do Fluminense. É claro que se ele tivesse sendo sucessivamente alcançando resultados nas decisões, nos jogos importantes, ninguém estava aqui discutindo tudo isso. Mas a partir do momento que ele está tentando uma mudança tão significativa e isso não tem dado resultados, não tem dado frutos, isso daí contribui ainda mais para essa insatisfação dos torcedores e de querer que o técnico já não fique mais no clube, né, com razão. E aí, trazendo o Tite, você teria um treinador com um estilo parecido de pensar, que a gente vai abreviar aqui como estilo retranqueiro. O estilo 1-0 é goleada, a La Parreira, né, de muito tempo atrás, entendeu? Então, assim, eu particularmente seria contra a vinda dele. Agora, numa saída de Vitor Pereira, reforça aqui que é um nome forte internamente do Flamengo, que teria muita chance do Flamengo se aproximar dele para fazer uma proposta, para conversar. Ele também parece que é amigo do Rodolfo Landim, se aproximar aí numa época que o Rodolfo Landim andou aí por dentro da CBF, politicamente muito envolvido ali no comando da CBF, representou instituições em algum momento, né? Então isso pode ser um ponto positivo a favor da vinda do Tite, não meu, mas no sentido de quererem trazer para o Flamengo. Outros nomes foram falados, como o Eduardo Cudê, ainda mais que ele saiu esbravejando aí na derrota também na Libertadores do Atlético. Não acho que ele vai sair do Atlético agora, também não sei se seria um bom nome do Flamengo. Falou-se novamente Cuca, Sampaoli, até porque os dois estão sem clube, são nomes que estão sempre aí sendo desejados pelas equipes brasileiras, né? Também acho que os dois não. Talvez o Cuca até pudesse fazer um bom trabalho, Sampaoli já não sei, seria mais um gringo, mais uma adaptação, etc e tal. E também se falou em JJ, é claro que é o desejo de todo mundo, né? Que o nosso velhinho português aí voltasse para o Flamengo. Mas a informação que se ouve nesses últimos dias é que estaria tendo uma possibilidade, estaria acenando o Fenerbahçe com uma possibilidade de renovação com o técnico português. Estaria tendo uma reaproximação, um convencimento, né, da cúpula lá do futebol de buscar essa renovação com o JJ, apesar de algumas decepções em termos de resultados, tá? Então, se isso de fato acontecer, vai dificultar, é claro, a vinda, na verdade vai impedir a vinda do técnico para o Flamengo. E na minha opinião é o seguinte, vai tirar o Vitor Pereira, então é melhor trazer o JJ. Não fica inventando moda não. Ou então traz logo o Papai Joel e resolve logo essa parada, que a gente sabe que o Papai Joel aí sabe lidar com essa boleirada aí. Beleza, galera? Bom, gente, próximo assunto aqui, uma rapidinha. O Vidal pode ficar de fora da final, né? Eu não tenho, nessa hora que eu estou gravando, não consegui apurar mais notícias. Mas a informação que a gente viu aqui, que inicialmente foi trazida pelo Guilherme, né, lá do canal Flazoeiro, foi que na madrugada, tá? Ele teria dado a entrada no hospital, lá na Barra da Tijuca, com muitas dores no cotovelo esquerdo, né? Deixa eu só confirmar aqui, no cotovelo esquerdo. E que, segundo ele, já estava tomando medicação há praticamente um dia inteiro e que não estava fazendo efeito, continuava sentindo esse incômodo, essa dor. E aí ele foi hospitalizado, vinha sendo acompanhado pelo Dr. Fernando Bassan, passou a noite em observação no hospital e também estaria tomando medicação direto na veia, né, por meio intravenosa, né? E vamos aguardar aí para ver se ele vai ter condições de jogo para amanhã. Acho que é um jogador que não vem sendo titular, né, todo mundo sabe, mas que vem sendo importante quando entra, porque ele dá nesse sistema de jogo do Vitor Pereira um pouco mais de qualidade, nesse tipo de saída de bola que o Vitor Pereira quer fazer, tá? Falando ainda um pouco sobre esse estilo, acho que amanhã, tá, o Flamengo deve repetir a escalação que usou contra o próprio Fluminense no primeiro jogo. A saber, Santos, aí o trio de zaga, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, os dois alas, Ayrton Lucas, que tem sido o melhor jogador do Flamengo, e Varela do outro lado, o meio ali, Thiago Maia e Gerson, né, os volantes, e fazendo ali o trio de frente, Pedro como centroavante, como essa referência, porque ainda vai ser o sistema do Flamengo, em a maior parte é chutão para frente, seja o programado, seja o do tirar do sufoco, e Cebolinha de um lado e Matheus França do outro, beleza? Então essa é a minha opinião de escalação. O Flamengo vai simplesmente repetir o time que venceu a equipe tricolor. Mas acho que no segundo tempo, podendo contar com o Vidal, ele consegue contribuir ali, dar uma qualidade no toque de bola e ajudar a melhorar um pouco essa saída do Flamengo ou a controlar ali o jogo no meio de campo, que é o que o Flamengo às vezes precisa por momentos e momentos nas partidas. Repovoar ali um pouco mais o meio de campo, né? Ter mais ali o controle da partida por ali. Beleza?
Galera, para fechar o nosso vídeo aqui, falar rapidamente de notícias que começaram a pipocar aí, né? Toda semana tem notícia de mercado da bola do Flamengo. Matheus Gonçalves, que inclusive renovou recentemente aí o seu contrato junto ao seu representante, né? Tem sido acompanhado, monitorado pelo Arsenal da Inglaterra, que tal qual acontece com outros jogadores que saíram muito cedo do Brasil, tem interesse de fechar essa negociação, esperar que ele faça os 18 anos para ele poder ir para o país e jogar pela equipe, estar à disposição da equipe. A questão é que Matheus Gonçalves, ele começou a surgir assim para o profissional neste ano, jogou já 7 partidas, foi importante em muitas dessas partidas, inclusive para mudar ali o ritmo do Flamengo no jogo. Já fez 2 gols, o que é muito proporcionalmente falando, né? É um jogador que tem despontado como uma grande promessa aí do Flamengo. O Flamengo que já alcançou a meta de venda de jogadores no ano, não há necessidade de vender mais alguém, né? Mas a gente sabe como é que funcionam essas coisas, o olho cresce, entendeu? O dinheiro fala mais alto. Eu só espero que se ele sair para o Arsenal nesse momento, seria lamentável, não queria que fosse, mas que seja por pelo menos aí metade do valor da multa dele, que hoje está estabelecido em 550 milhões. E acredito que o Flamengo fez esse absurdo de multa até no sentido de segurar o jogador, para que diminua o assédio dos times de fora, né? Então vamos aí aguardar o que vai acontecer. Por enquanto, informações que temos que existe uma proposta, aliás, existe o interesse do Arsenal e tentar levar o jogador. E aí, galera, para fechar, eu vi uma outra informação, nem ia trazer aqui, mas eu vou falar só para dizer que a gente passou por ela. De que, segundo o Neto, o craque Neto, né, ele que sempre quer muito bem do Flamengo, né, quer sempre ajudar a equipe do Flamengo, mas enfim, disse que o Real Madrid quer porque quer levar o Ayrton Lucas, quer contar com ala/lateral esquerdo do Flamengo. Não vi nada sobre valores, não vi nada de proposta, não vi nada de nenhuma confirmação, nenhum jornal, nem de fora, nem daqui de dentro. Seguiremos apurando, né? Claro, gente, que um jogador que está se destacando numa equipe como o Flamengo, né, que para o cenário nacional e internacional chama muita atenção, como tem sido Ayrton Lucas, o melhor jogador do Flamengo nesse momento, começa a despertar interesses de outros clubes, europeus e até aqui sul-americanos. Só que hoje, por uma questão de poderio, né, econômico, dificilmente o Flamengo perderá alguém tão importante para o mercado sul-americano ou mercado nacional. Então começa a surgir, claro, especulações de tudo quanto é jeito, pipocar, dizendo que o fulano tem interesse no Beltrano, que o clube A quer o jogador B e assim por diante. Mas não confirma essa informação por enquanto, vamos seguir apurando, vou só deixar aqui registrado que a gente ouviu aí um burburinho a respeito desse assunto. Mas de momento, por enquanto, tá só falácia, na minha opinião. Beleza, galera? Amanhã é Fla-Flu. Se tudo correr bem, a gente vai conseguir fazer o react dessa final, né? Porque afinal o nervosismo fala mais alto. E se Deus quiser, vai dar Mengão, gente. Eu vou torcer muito pro Flamengo ganhar amanhã. Eu vou torcer muito pro Flamengo sair campeão. Por N razões. Campeão, ganhar o primeiro título da temporada, recuperar a confiança dos jogadores, trazer a torcida de volta para tentar apoiar o time, entendeu? Sacanear aí adversários, os secadores, entendeu? E celebrar mais o título, né? Que é isso que importa, afinal de contas, um time grande como o Flamengo vive de títulos, vive de conquistas. Quanto mais, melhor, entendeu? E uma equipe que tem um elenco como o nosso, é sempre obrigação ser favorito em todas as competições que entram. Beleza, galera? Então, para terminar, eu vou pedir mais uma vez aquela moral, que se inscreva no canal quem não é inscrito, acione as notificações, curtam aí, gente. Não dá trabalho nenhum para vocês fazer um clique rapidinho ali no legal, mas para a gente tem um efeito muito importante, por isso estou contando com você, com seu like, com a sua inscrição. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo, valeu!